Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou a professora Ana Paula, professora de português de vocês, e hoje trouxe a correção das últimas atividades de português que passei. Vamos lá então? Língua portuguesa, oitavos anos. Atividade de português. Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um ano letivo. Me chamo Ana Paula e serei a professora de língua portuguesa de vocês. Preparei estas questões interpretativas para conhecê-los melhor. Beijos e nos vemos nos encontros online. Observação: guardem as dúvidas em um cantinho no caderno para que eu possa tirá-las em breve. E marquem apenas uma alternativa correta. Então vamos para as correções das atividades da última semana? Olha lá, gente, então vocês têm que prestar atenção que todas as atividades, né, tanto de português como de outras matérias, elas trazem para vocês uma comanda. O que é uma comanda? É aquela parte da atividade que diz para você o que você tem que fazer. Então, se você prestar atenção na comanda, entender a comanda, você tem, a maioria dos casos, você tem chance de acertar a questão, tá? Então, vocês têm lá, ó, primeira atividade, complete o texto com as palavras do quadro abaixo, de forma que o texto fique compreensível, ou seja, coeso. O quadro abaixo traz para vocês algumas palavras que são conectivos. E o que são conectivos? Os conectivos, eles ajudam a dar coerência, a dar sentido para o texto, tá? No quadro nós temos porquê, aparece duas vezes, ou seja, o porquê tem que aparecer no texto duas vezes, tá? Que indica a explicação. Então, o porquê junto, né, quando você tem o por e o que juntinho, né, o porquê junto, é explicação. Você está dando uma explicação no texto. Mas, o MAS, o mas, é uma adversativa, tá? E ela indica uma ideia contrária. Ele é um pronome pessoal de terceira pessoa do singular. Pois, o pois também significa explicativa. Portanto, indica uma conclusão. Além disso, indica uma adição, né? Adição de ideias. O que é uma conjunção subordinada, mas calma, tá? Que nós ainda veremos as orações, as conjunções subordinadas, então será assunto das aulas futuras, tá? Ainda não é a de agora. Então, só para vocês saberem que o que é uma oração, é uma conjunção subordinada. E o quando indica tempo. Quando você usa no texto, você quer dizer, está indicando um tempo. Então vamos lá, vamos ao texto e a correção. O trabalho do arqueólogo tem emoções, sim. Mas não pense em Indiana Jones, bandidos e tesouros. É verdade que os arqueólogos passam um bom tempo em lugares excitantes, como pirâmides e ruínas. Mas as emoções acontecem mesmo nos laboratórios, quando eles indicam a importância, quando eles identificam a importância das coisas que acharam nos sítios arqueológicos. Além disso, é preciso persistência para encarar a profissão, pois os resultados demoram e muita gente passa a vida estudando sem fazer grandes descobertas. No Brasil, é necessário fazer pós-graduação, porque não há faculdade de arqueologia. Portanto, é preciso gostar de viver sem rotina, porque o arqueólogo passa meses no laboratório e outros em campo. O prêmio é fazer descobertas que mudam a história. Então, se você fez assim, né, desse jeito, acertou, que aí, se você por acaso deu uma olhadinha aí e viu que tá errado, corrige, tá? Vamos pro 2. Número 2. A 2 traz a seguinte comanda: ligue as informações abaixo, tornando-as uma só frase. Então, vocês têm várias frases que trazem várias informações, né? E vocês têm que juntar essas frases, tornando-as uma frase só. Para unir essas frases, né? Para uni-las, você deve usar as palavras do quadro abaixo. Então, vamos ver lá quais são as palavras? A gente tem o mas, o porém, então, o e, portanto, assim, logo, porque, pois e contudo. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, tá? Vocês têm que montar, como se tivesse que montar um quebra-cabeça. Tem que colocar as palavrinhas do quadro, dando sentido para a frase.
Então, lá no A, vocês tinham: fui à escola, não levei meu caderno, prestei atenção nas explicações. Então, olha lá, como é que ficaria quando a gente coloca as palavrinhas do quadro que estão aí no quadro? Então, olha lá, fui à escola, porém, não levei meu caderno, contudo, prestei atenção nas explicações. Ok? O B, pratiquei exercícios físicos, fiquei todo suado, me senti muito bem. Então, a gente tem que transformar essas 3 frases em uma só. Pratiquei exercícios físicos e fiquei todo suado, mas me senti muito bem. O C, não quero comer, não gosto de verduras, ficarei com fome. Não quero comer, pois não gosto de verduras, logo ficarei com fome. O D, estudamos para a prova, não tiramos boas notas, passaremos de ano. Juntando em uma frase só fica: estudamos para a prova, porque não tiramos boas notas, então passaremos de ano. Certo? Então façam as correções e coloquem certo no que vocês acertaram, tá? Para vocês poderem ter depois um parâmetro de como vocês foram na atividade. Então lá na 3 nós temos a seguinte comanda: leia o trecho abaixo para responder as questões. O texto se chama Encrenca à Vista, de Álvaro Cardoso Gomes. Nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. Era Clovis. Como é nervosinho, vai encarar? Olhei para aquele estúpido morrendo de ódio. Ele me deu outro safanão e me disse: isso é para você deixar de ser besta. Quem manda aqui no pedaço sou eu. O que podia fazer? Calma, Toninho, disse para mim mesma. Aí vocês têm outra comanda lá, onde está escrito 3. Tá assim, ó. Depois de ter lido o trecho, vocês iam responder a questão 3. Na frase, olhei para aquele estúpido morrendo de ódio. As palavras destacadas seguem as respectivas classes gramaticais. Então, vocês tinham que dizer, né, em qual classe gramatical estão as palavras que estão destacadas. Então, olha lá, vocês têm 3 alternativas, sendo que uma delas é a correta. Então, vamos lá, vamos ver a A. A A tá assim, ó. Você tem, respectivamente, verbo, substantivo, substantivo e verbo. Então, vamos olhar aqui, ó. Olhei é verbo? É, muito bem. Então, olhei é verbo. Estúpido é substantivo? Não, não é substantivo, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa aqui pode eliminar, não é essa. Então, vamos para B. B. Olhei é verbo? É. Estúpido é um adjetivo? É, porque está qualificando alguém, tá? Morrendo é verbo? É. E ódio é substantivo? É substantivo, certo? Porque está dando um nome. Então, vocês têm lá, olhei, verbo, estúpido, adjetivo, morrendo, o verbo, e ódio, substantivo. Então, essa é a correta. Então, olha lá. Então, seria a B a correta, certo? Então, vamos olhar só para ter certeza se a C e a B é a correta na C. Olhei, é verbo? É verbo. Estúpido é substantivo? Estúpido, nesse caso aqui, não é um substantivo, porque está dando qualidade para alguém. Alguém é estúpido, tá? Então, quando a gente dá qualidade para o substantivo, né, para alguém, para alguma coisa ou para alguém, a gente fala que essa qualidade é o adjetivo, tá? Então, alguém é estúpido, então é o adjetivo. Então, já não cabe aqui, porque não pode ser substantivo, porque ele é adjetivo. E o D, a gente sabe que está errado também, porque não seria nenhuma das alternativas, porque a gente já sabe que a B é a correta, certo? Olha lá, na 4, nós temos a seguinte comanda. Na frase, nem bem entrei no pátio da escola e alguém me deu um empurrão. As palavras destacadas, que são entrei, alguém, um e empurrão, seguem as respectivas classes gramaticais, ou seja, como nós chamamos gramaticalmente, né? Respectivamente. Então, olha lá. Na A nós temos entrei. Entrei vem do verbo entrar, que significa que indica uma ação, tá? O próximo, um pronome, né? Vamos ver se alguém é um pronome. Então, pronome para substituir o nome de uma pessoa, ou seja, o alguém. Então, alguém é um pronome, pois substitui o nome de alguém.
tá? Numeral, que é o 1, nós temos um numeral, que se refere a números. E o substantivo, lá nós temos também um substantivo, que é o empurrão. Um substantivo ele serve para nomear as coisas. Então, sendo assim, empurrão é um substantivo. Então, nós temos, respectivamente, verbo, pronome, numeral, substantivo, ok? Então, a resposta certa seria A. Então, lá na 5, nós temos a seguinte comanda: leia, atira e faça o que se pede. Então, vamos ler atira. Quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Aí a Mafalda responde: e eu, muita cultura. Se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? A Mafalda responde: não. Experimenta sair sem vestido. Aí a Mafalda, aí aparece outro quadrinho, no último quadrinho, a Mafalda dizendo: é triste ter que bater em uma pessoa, em alguém que tem razão. Então lá na A comanda é a seguinte: Mafalda, a personagem da tirinha, uma menina crítica e sonhadora. Sonha em ser uma estudiosa, pesquisadora e em salvar o mundo. Com a frase dita pela amiga no primeiro quadrinho, o que a diferencia de Mafalda? Então, olha lá, a resposta correta ou próximo, tá? Seria: enquanto a amiga preferia obter coisas superficiais, Mafalda se importava mais em adquirir conhecimento e cultura. Por isso que teve o atrito entre as duas, ok? A B, ainda é sobre a tirinha da Mafalda. O que aconteceu com a Mafalda e a amiga entre o terceiro e o quarto quadrinho? Então, aqui nós temos duas questões, tá? Por que isso aconteceu? Então, a gente tem que responder as duas questões. Então, o que aconteceu? Ambas se desentenderam. E por que se desentenderam? Porque por não concordarem com os princípios da outra. Então, uma não concordava com a outra, por isso que elas se desentenderam. E a C. Escreva o verbo no modo subjuntivo presente no primeiro balão e depois diga em que tempo que ele está. Então, olha lá, nós temos o seguinte, no primeiro balão nós temos a seguinte fala: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Então, qual que é o verbo que está no modo subjuntivo? Tá só um adendo aqui. O modo subjuntivo, ele é aquele modo do verbo que indica incerteza, né? Uma dúvida, pode ser que alguma coisa aconteça ou vai acontecer, tá? Então, é aquele verbo que indica a dúvida ou uma hipótese. Então, qual seria essa frase que está no modo subjuntivo? Quando eu crescer. E qual o tempo que ele está? No futuro. É uma coisa que ainda pode ser que aconteça, ok? Então, gente, para finalizar, eu vou deixar para vocês o link de 2 aplicativos que ajudarão muito nos estudos, tanto presencial quanto remoto. Vocês podem usar direto no site ou baixar no celular. Um é o dicionário de sinônimos, né, que é muito bom, especialmente para escrever textos, tá? Que ajuda muito o escritor a evitar a tão temida repetição das palavras, ok? Eu coloquei aí um exemplo de aprendizagem, então se você já usou aprendizagem, está escrevendo um texto, já usou aprendizagem, para enriquecer seu texto seria legal vocês começarem a utilizar sinônimos ao invés de ficar repetindo as mesmas palavras, tá, no texto. E um outro é o dicionário, o outro que eu deixei para vocês é um dicionário da língua portuguesa mesmo, tá? E nele ele traz o significado das palavras, traz a classe gramatical e ainda a forma correta de escrever as palavras, tá? Então, aí vocês têm um exemplo como, por exemplo, esperança, e tem esperança, qual é a classe gramatical da palavra esperança? Ela é um substantivo feminino, e aí vocês têm vários significados da palavra esperança e o jeito correto de escrever a palavra. Esses 2 dicionários, gente, vocês têm que ter para vocês como aliados, tá? Então, se vocês não puderem baixar, não tem problema, porque vocês têm acesso a esses 2 dicionários na internet, direto, tá? E é isso, para a gente terminar hoje, para a gente terminar a nossa correção das atividades da semana, eu deixo uma dica para vocês muito importante, que é para a vida toda, que é ler muito e pesquise bastante, né? Ainda mais agora, nesse novo momento que nós estamos vivendo, né? O ensino híbrido, o ensino remoto, é muito importante continuar lendo muito e pesquisando bastante. E é isso, galera. Até a próxima aula. Beijos e se cuidem.